Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Fala, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio da série Venha Comigo pra Cozinha. Porque eu vou falar com vocês enquanto eu guardo minhas louças, enquanto eu arrumo a minha cozinha, enquanto eu preparo a minha casa, porque é isso, né? Morar só, tem muitas coisinhas que envolvem a vivência de morar só. E eu acho que eu vou falar com vocês um pouco sobre cada coisa, sabe? Hoje esse episódio não tem um objetivo, se é que os outros têm, né? Acho que não. Mas hoje eu quero só elaborar sobre uma seguinte coisa. Como que é passar por todos esses momentos de transição de gênero, junto com um monte de críticas que vão acontecendo ao longo da vida, que vão se desenvolvendo, que vão se transformando, né? E aí, uma das coisas que eu tenho pensado com todos esses tempos de mudança é como que particularmente a minha vida mudou. E é óbvio que aqui, enquanto eu converso sobre a minha vida, eu convoco vocês a pensarem sobre a vida de vocês, o que foi mudando conforme vocês foram se racializando, conforme vocês foram ganhando corpo. Para quem já ouviu, vai saber do que eu tô falando, e se você ainda não ouviu, vá lá escutar o episódio que chama De Quem é o Seu Corpo. É um dos meus episódios preferidos, onde eu converso com a minha querida D'Angel, e a gente está falando sobre corporeidade, vivências e etc. E lá eu falo um monte de coisas sobre a minha vida, que talvez eu repita algumas aqui, mas vou tentar ir por outros caminhos. A coisa é, quando a gente sabe, né, que está passando por certas transformações ao longo da vida, quando a gente se encaminha para outros caminhos que não são aqueles caminhos previstos e descritos como os caminhos que devemos necessariamente seguir como um padrão de vida, a gente percebe que as coisas vão mudando de lugar. A gente percebe, às vezes vou fazer uns barulhinhos, né? A gente percebe, por exemplo, que os vínculos vão mudando, que as nossas dinâmicas sociais vão mudando, as pessoas ao nosso redor vão mudando. E não só isso vai acontecendo, como a gente vai percebendo que os nossos valores também vão mudando e talvez por isso as coisas mudem. Você já deve ter reparado, e se você não reparou, a gente fala sobre isso, que quando a gente muda os nossos valores, quando a gente muda as nossas formas de enxergar e de atribuir sentido para as coisas ao nosso redor, a gente também muda quem se interessa por nós, por quem nós nos interessamos. Quando a gente muda um valor, a gente acaba sem saber ou sem perceber mudando o grupo que nos envolve. Quando mudamos, né, o modo como a gente interpreta o mundo, o modo como a gente se coloca nele, a gente acaba mudando redes, acaba mudando espaços, acaba mudando afetividades. E eu acredito que esse é um dos motivos, não necessariamente o principal, mas é um dos motivos pelos quais a gente acaba também, em alguns pontos, resistindo tanto a essa mudança. Eu sempre fui uma pessoa tímida, muito tímida, mas eu lembro que algumas coisas foram tirando meio que obrigatoriamente o meu direito de ser tímida, né? Eu sempre fui uma criança tímida, assim mesmo, bem tímida mesmo. Não falava muito, não conversava muito, ficava mais no meu canto, embora eu dava muita risada. Eu aprendi que dar risada, e aprendi isso muito cedo,
dar risada me deixava num lugar confortável perante as pessoas. Eu aprendi até a fingir, a sorrir, porque era uma das coisas também que as pessoas elogiavam muito em mim, e algumas elogiam até hoje, que meu sorriso é bonito, né? E eu aprendi que quando eu dava risada, eu conseguia entrar nos espaços e ficar neles. Só que tinha certas coisas que, ao contrário de uma risada, chegavam antes de mim. A minha cor chegava antes de mim, a minha classe aparecia, né, antes de mim. E o tempo, quando ele passa, por mais que a gente aprenda a sorrir para atenuar coisas, tem coisas que a gente não consegue atenuar. Mas aí quando eu tô na igreja, que eu tô na igreja desde muito nova, quando eu tô na igreja, eu tava lá, eu queria aprender a tocar instrumentos, então eu toco violino, porque eu fui, como vocês já sabem, e já estão cansadinhas de saber, eu fui da congregação cristã no Brasil. E eu tocava violino, então eu participava da orquestra, bem ali no meu canto de timidez, né? E ao participar da orquestra também, eu acabei que com o tempo, eu tinha algumas atividades na igreja, minha família sempre foi muito crente, e aí eu assumi a responsabilidade de cuidar dos jovens, né? Então eu tinha várias responsabilidades que me envolviam no meio das pessoas, e aí eu fui começando a ter que trabalhar a minha timidez, ter que trabalhar essa coisa de que, eu não posso falar, e eu tinha que falar, tinha que ir lá na frente falar e tudo. E aí eu fui aprendendo a falar e tal, e conforme isso vai acontecendo, as pessoas vão se aproximando de mim, até um momento em que eu era uma pessoa bastante popular na igreja, assim, naquele meio, né? Eu era uma pessoa popular, as pessoas me conheciam, porque eu cuidava das crianças e jovens, eu tocava, eu organizava o que a gente chamava de excursão, então a gente saía bastante, né? Tinha várias saídas de ônibus, juntava pessoas para ir de uma igreja para outra, de uma cidade para outra. E eu fazia várias excursões, organizava várias, conhecia pessoas de várias igrejas. Eu raramente estava em casa em um dia qualquer. Ou seja, na primeira oportunidade que eu tinha, eu estava saindo. Eu estava fora de casa, indo para a igreja, como a gente chamava, né? Estava indo congregar. E essa foi minha vida. E o tempo foi passando, essa foi a minha fase no meio para o final da adolescência, começo de fase adulta principalmente. E aí eu caso dentro da igreja, né? Eu caso e continuo sendo essa pessoa mais conhecidinha também. Minha casa sempre estava cheia, sempre tinha gente na minha casa. Sempre ia pessoas almoçar na minha casa, porque eu sempre cozinhei muito e gostei muito de cozinhar sempre. E fazia muitas comidas muito boas, digamos assim. E as pessoas gostavam, então sempre tinha gente na minha casa, sempre tinha muita visita, sempre tinha coisas para fazer. E só que acontece que mesmo na época, né, num contexto cis, quando eu começo a sair da igreja, quando eu percebo, né, não tem sentido mais eu ficar ali na igreja, naquele espaço, fazendo aquelas coisas mais. E aí eu saio da igreja, deixo essas coisas pra lá. Eu começo a já perceber ali a diminuição de vínculos, a diminuição de contatos, a diminuição de pessoas com as quais eu conversava. Eu começo a perceber ali, sabe, que as pessoas se afastam. Isso é meio óbvio pra gente hoje, né? Que as pessoas se afastam quando a gente deixa de praticar certas coisas que nos colocavam no grupo. Ou seja, de novo, retomando, eu mudei o quê? Eu mudei meus valores. Eu mudei os valores que eu tinha na época, porque Deus não fazia mais sentido na minha crença. Ainda não faz, né? Nenhum. Mas não fazia mais sentido, então eu parei de acreditar em Deus. E Deus era tipo o grande valor, aparentemente, que me conectava àquelas pessoas. Então vamos dizer assim que esse é o primeiro momento que eu pego que eu sinto esse grande golpe da coisa, né, que me afasta. E eu já tive alguns amigos e nunca foram tantos, eu sempre tive mais amizade com amigas do que amigos, mas tinha grandes amigos que justamente num período ali Bolsonaro, né, a primeira ascensão do bolsonarismo no Brasil, 2018 mais ou menos, eu começo também além de me posicionar politicamente, eu estava me posicionando muito racialmente e, além disso, me posicionando muito
numa perspectiva também sobre sexualidades. Eu começo a escrever sobre sexualidade, sobre orientação, sobre desejo, essas coisas, lá no meu blog inicialmente, e começo a falar muito sobre esse tipo de coisa, e aí eu já percebo, né, as pessoas indo para um lado, se afastando. A minha casa, que era uma casa que recebia muitas visitas, começa a ter uma diminuição, e aí tem um detalhe importante, né? Nessa mesma época foi quando eu entrei para um movimento assim de pensar muito a vida com suas instâncias, questionar a Bíblia, questionar tudo, questionar várias e várias dinâmicas do que as coisas aconteciam. E isso com certeza foi me tirando de alguns círculos. Embora hoje eu não seja vegana mais, por enquanto, eu já fui vegana por 7 anos, né? E esse foi um outro momento de corte, de vínculos, de presenças e de amizades, porque eu paro de frequentar igreja, eu começo a questionar a raça com muita força, eu começo a... Já questionava isso, né? Mas eu começo a questionar mais raça com muita força, começo a falar muito de sexualidade, mesmo não me assumindo, digamos assim, publicamente. Eu já tinha conversado com a minha companheira na época sobre a minha orientação, eu escrevia muito sobre esse tipo de coisa. E aí, depois de um tempo que eu vou me colocando mais dentro dessa vivência, né, de uma pessoa não hétera. E tudo isso vai afastando aquela grande rede que eu tinha. Era uma grande rede que eu tinha de pessoas. As pessoas vão se afastando de mim, se afastando até mesmo da minha companheira na época, né, da gente que era um casal. Aí depois eu me separo, logo no comecinho da pandemia, me separo. E é uma coisa que, a princípio, não dava para mensurar com tanta profundidade, porque era pandemia, né? E era pandemia, e mesmo as pessoas que ainda nos visitavam, que ainda eram nossas amizades, quando eu me separo, essas pessoas somem para sempre. E acho que a pandemia, como mantém esse isolamento, só favorece esse afastamento, essa diminuição de redes e vínculos. E aí quando começa a transição de gênero, aí a coisa vai para outra natureza. Eu tenho uma rede muito legal hoje, não é uma rede grande, mas é uma rede muito gostosa de conviver. Só que são todas pessoas recentes, pessoas novas na minha vivência, pessoas novas no meu conhecimento. E aí eu fico prestando atenção, né? Quem é que fica quando a gente questiona o sistema? Acho que essa é a grande coisa. Quem é que fica na nossa vida quando a gente questiona um sistema de regras e de instituições que modularam toda a nossa vivência e todos os nossos vínculos? As pessoas não ficam. As pessoas não têm coragem assim de topar com esse tipo de coisa, não têm coragem de topar com esses espaços onde a gente habita, com esses questionamentos, porque topar com esses questionamentos muitas vezes é praticamente a gente se convidar para abandonar esses espaços e esses questionamentos. Então quem é que fica com a pessoa negra quando ela começa a reclamar da branquitude? Quem é que fica com a pessoa que era cristã quando ela começa a questionar a existência de Deus, por exemplo? Quem é que fica com a pessoa que era super amiga quando ela começa a questionar a heteronormatividade? E quem é que permanece quando a gente diz: eu não sou mais cis porque esse sistema é um sistema absurdo, violento, agressivo? Quem é que fica? E é a partir dessas digressões todas que eu fiz até agora que eu quero falar aqui, né, hoje. Por que algumas pessoas não topam permanecer, não topam manter vínculos quando algumas partes se questionam e não aceitam mais certas performances sociais? As pessoas não aceitam, sabe por quê? Porque, como eu tenho dito também, deve ser muito ruim, deve ser muito pesado para essas pessoas terem que sustentar uma forma de vida, terem que sustentar
uma existência na qual elas vão ter que vigiar o tempo todo os seus castelos de areia. Porque para mim é isso, né? Cisgeneridade, a heteronorma, religião, a branquitude, essas patifarias todas aí, elas são grandes construções frágeis e arenosas, feitas de areia, na beira da praia, que essas pessoas ficam ali sustentando o tempo todo e vigiando tempo em tempo se a maré sobe ou não, porque se a maré subir, a maré derruba esses castelinhos. E imagina quanto deve ser cansativo, quanto deve ser um saco ficar o tempo todo ali secando o mar para a maré não derrubar esse castelo de sonhos e desejos frágeis. E acho que quando a gente está nesse movimento de criticar, de reclamar o sistema, de convocar a reflexão, né, de convocar o questionamento, de colocar diante do espelho as pessoas que estão com a gente, quando a gente faz esse movimento, quando a gente se propõe a essa questão, a esse questionamento, quem é que fica? Quem que permanece? Olha para você, ao seu redor. Se você escuta os podcasts Devaneios Filosóficos, muito provavelmente você também é uma pessoa que está aí se questionando. No mínimo, se questionando. Mas suponho, inclusive, que você seja uma pessoa que já rompeu com certos espaços, certos lugares. Acho um pouco sadomasoquista, talvez, você ficar aqui, né, escutando um devaneios filosóficos apenas pelo prazer de passar raiva. Não acho que vocês estão aqui por isso, não. São episódios longos, são assuntos densos, né, e profundos, com bastante implicação em várias temáticas. E vocês escutar até agora é porque provavelmente vocês também já tiveram que se deparar com algum tipo de afastamento de espaços e trocas e mudanças de valores, né? E como eu disse no começo, mudar os nossos valores faz também a gente mudar o grupo onde a gente está, mesmo que por vontade própria. E aqui cabe a gente fazer uma pequena diferenciação entre alguns termos, né, que aparecem muito, que eu uso muito também. Quando eu estou falando, por exemplo, de dissidências e desobediências, né? Existe uma diferença entre dissidência e desobediência no quesito de liberdade da escolha. Quando a gente está dizendo que uma pessoa é uma pessoa dissidente, a dissidência, ela diz respeito muito mais a um tipo de coisa que não depende especificamente da pessoa, não depende especificamente do sujeito ser dissidente. Esse sujeito que é dissidente, ele é dissidente, lembrando que dissidente vem do verbo decidir, que é deixar fora, ser colocado de fora, posto para fora de um lugar, de um grupo, de uma ideia. Então, pessoas dissidentes são pessoas que saíram de um grupo, que foram expulsas de um grupo, que foram colocadas para fora de um grupo e que não pertencem mais a ele. Só que não necessariamente isso vai acontecer por livre e espontânea vontade, né? Uma pessoa dissidente, negra, por exemplo, ela é dissidente da sociedade porque ela foi expulsa do grupo dos seres humanos. Uma pessoa freak, ela é dissidente porque ela foi expulsa do grupo de humanidades corporais possíveis. Uma pessoa trans, ela é dissidente porque, por haver uma sociedade branca padrão, essa pessoa que não é branca e que não é padrão, e não é cis, né? Porque branquitude não é só sobre cor, espero que vocês saibam disso também, mas uma pessoa trans, ela é uma pessoa que ela está fora de um padrão que a sociedade desenhou como ser humano. E aí todas essas coisinhas encaminham essa pessoa para uma dissidência. Ela é empurrada pelo social para esse grande lugar de dissidência, de decidir do meio. Ela escolheu isso? Não necessariamente, né? Agora, tem um lugar que é de certo modo um lugar de, em alguma instância a gente pode falar isso, um lugar de escolha. E eu acho que aí sim tem um lugar de escolha, tem um lugar de produção de uma ação, que é a desobediência.
No campo da desobediência, a gente consegue produzir a nossa. Uma pessoa ela pode simplesmente, mesmo tendo os seus privilégios e suas vantagens ali, produzir sobre si uma desobediência que provavelmente vai encaminhar essa mesma pessoa para uma dissidência, né? Corpos desobedientes serão postos como dissidentes, talvez, em algum momento. E quando a gente desobedece uma norma, quando a gente desobedece um sistema, quando desobedecemos um modo de produção do amor, do saber, do desejo e etc., e a gente é posta, né, colocados para fora do universo, do admirável mundo novo, quando a gente come do fruto, e quem come do fruto vai ser expulso de algum paraíso, já dizia uma frase atribuída a Melanie Klein. A gente, quando nos expulsam desse paraíso, quando nos decidem, a gente se conforma em outros grupos, de outras formas, de outros jeitos de ser. E não foi diferente comigo. Comigo aconteceu dessas formas e meio que, né, eu fui expulsa de alguns paraísos e eu saí de outros. E vou continuar saindo o máximo que eu puder até o fim da minha vida. Enquanto eu souber que existe um paraíso que eu não quero estar e que eu não vejo sentido de viver e de habitar esse paraíso, eu quero sair dele. Quero ter essa, entre aspas, essa autonomia de poder sair desses lugares quando eu quiser sair. E desejo de todo o meu coração que vocês também possam fazer isso. E que possam fazer isso vivendo. Não fazer isso de um modo que seja tentando tirar a própria vida, porque o único jeito de sair de alguns paraísos é se matando. E a gente sabe que isso também é muito real, né? Isso é muito presente na nossa sociedade também. O suicídio como uma forma de escape, mas não é escape, porque a gente não escapa para lugar nenhum, a gente só não existe mais. E há um projeto político, necropolítico, transnecropolítico, para que pessoas trans, para que pessoas negras, para que pessoas dissidentes deixem de viver caso não incorporem as normatividades. É como a gente escuta, né? Escutava na época da ditadura, mas que a gente vê isso acontecendo com muita força nas famílias tradicionais, que é a seguinte coisa, né? Na ditadura se dizia Brasil, ame-o ou deixe-o. E nas famílias tradicionais, e vai sair em breve, eu espero, um episódio sobre culpa, para falar um pouquinho sobre como que também é meio assim, né? Ou você se coloca dentro de uma normativa e obedece um sistema, ou você não vai ter ali o direito de existir naquela própria família, naquele próprio ecossistema que foi criado e desenhado para sua morada e habitação como ser, como criaturas do divino. Eita, bati a porta. Ainda bem que meu armário é aparentemente forte. E aí essas coisas, né, como a gente vai vivendo, experienciando, vai vivendo e entendendo as questões, as coisas como nos rodeiam. E aí a gente começa a pensar, mesmo que aqui a gente pense no campo das relações afetivas, primeiramente, para dar um contorno para as nossas maneiras de se expressar perante o mundo, acho interessante fazer o convite da gente começar a pensar assim. Nas nossas relações pessoais, seja as relações afetivas sexuais ou outras naturezas de relações, como que a gente permanece nelas? Que sacrifício que a gente tem feito para permanecer nessas relações? E se a gente não faz sacrifícios, em quais que a gente fica? Qual relação nos permite, nos possibilita fluir sobre elas de um jeito livre e autônomo? E ainda que não exista uma ideia assim de liberdade plena, ainda que isso seja também uma ficção capitalista e tal, o que nos encaminha, né, para a gente conseguir manter uma certa vivência com pessoas que
por muito tempo pensaram parecido com a gente, só que de repente, em algum momento ali, a gente não está mais pensando igual, a gente está em outro modo de pensar e de elaborar e de construir o nosso próprio desejo, né? Como que a gente permanece nesses espaços, como que a gente constrói afeto, como que a gente constrói amor. Se vocês se lembram bem, eu já falei de um episódio aqui no podcast de uma vez que eu me relacionava com uma pessoa que não era branca. Vamos brincar que não era branca. Por fora, com certeza, não era branca, tá bom, gente? Mas que era uma pessoa amarela, ou seja, por dentro essa pessoa estava bem branca. E aí essa pessoa vira pra mim, e eu já contei esse exemplo 10.000 vezes, mas eu vou contar de novo. Tô arrumando as coisas aqui, se eu perder meu foco e repetir as coisas, eu não posso fazer nada, tá, gente? É um podcast gravado na vida real. Mas voltando. E essa pessoa me falou uma vez que o jeito que eu demando afeto, que eu exijo afeto e que eu expresso afeto e etc., era diferente de tudo que ela já viu na vida dela. E aí, né, Andreone na cena, Andreone pergunta, fala assim, tá, então me conta um negócio. Você já se relacionou a longo prazo com uma pessoa negra e com uma pessoa trans? A resposta da pessoa foi o que a gente pode esperar, né? Não. E de fato não, a pessoa nunca havia se relacionado a longo prazo com pessoas negras. Já ficou com pessoas negras nesse lugar que as pessoas gostam de ficar, né? Com pessoas negras só pra, sei lá, satisfazer um gostinho objetificante. Mas nunca se relacionou a longo prazo. E o que quer dizer nunca se relacionar a longo prazo? Qual que é o efeito de não ter um relacionamento a longo prazo com essas pessoas, né? Com a pessoa negra, por exemplo. É que a pessoa não vai se colocar no lugar de entender os desafios de um relacionamento interracial. E aí, de novo, a gente lembra, como eu já falei em outros episódios, né? Relacionamento interracial não é um relacionamento somente entre pessoas brancas e negras. A gente precisa sair desse lugar onde, no Brasil, racismo e raça gira em torno de branco e preto. No Brasil, racismo é sobre raças. E a gente tem várias. No mínimo, para dizer o mínimo, a partir das classificações do IBGE, a gente pode dizer assim que a gente tem pessoas, né, segundo o IBGE, brancas, pretas, pardas, indígenas e amarelas. Não tem nem pessoas marrons ainda, né, segundo essa classificação. Mas quando a gente está falando no debate racial, racializado, a gente precisa incluir todas essas questões. Quando fala de relações interraciais, a gente está falando de relações que incluam estas pessoas, essas multiplicidades, né, de formas de se relacionar. E assim, quando eu me relaciono com pessoas amarelas, e já me relacionei com várias pessoas amarelas, a gente percebe uma grande sobreposição do modo de ser e estar se relacionando com pessoas brancas, porque também já me relacionei com várias pessoas brancas, né? Várias não, ainda bem. Acho que algumas bem menos do que com pessoas amarelas, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente acompanha debates, a gente lê, a gente estuda, a gente produz, a gente escreve, né? A gente sabe o que acontece por aí também para fora do meu casulo, para fora da minha redoma. E o que eu quero dizer com isso tudo, que acho que vocês já pegaram a questão, é que quando a gente está num relacionamento com a sociedade, com as coisas e com as pessoas, e a gente aponta as brechas do sistema, a gente aponta esses motivos que fizeram, inclusive, a gente mudar os nossos valores e mudar nossas perspectivas diante do mundo, algumas pessoas não conseguem permanecer. Algumas pessoas não vão dar conta. Algumas pessoas vão achar insistência demais que a nossa maré fique subindo tanto todos os dias e vão considerar cansativo ter que secar esse mar todo dia, porque a gente vai falar, olha, racismo.
Transfobia. Nossa, que misoginia essa sua fala. Que machista esse seu comentário. Olha, isso aí que você tá fazendo é capacitismo, tá? Eita, que classismo. Então, assim, quando a gente aponta para essas pessoas e quando apontam pra gente, né, essas falhas, o que que a gente faz? Como que a gente recebe essas dinâmicas de apontamento? Como que a gente recebe essas dinâmicas de encontro mesmo com essas verdades, com essas informações? Que às vezes a gente tá praticando coisas que não deveria, né, gente? Ninguém tá livre disso, não. Aí eu viro pra essa pessoa, né, voltando essa cena, eu viro pra essa pessoa e falo assim: você já se relacionou com pessoas assim, assim, assim? A resposta foi não. Eu falo: então como é que você quer me cobrar uma coisa dessa? Como que você quer me cobrar que eu te ame do jeito que pessoas brancas te amam? E é impressionante, né, como as pessoas criam um protocolo, criam um regime de forma de afeto, de amor e de amar, e repetem, reproduzem, sem perceber o grau de violência que está envolvido ali. Quando pessoas cis se relacionam com pessoas trans, e são pessoas, por exemplo, transfemininas, ou pessoas de modo geral assignadas como homem ao nascimento, e aí por qualquer coisa já vem elencar coisas do tipo: nossa, tá parecendo um homem hétero, nossa, tá parecendo coisa de homem. Em vez de resolver isso de uma outra forma, não, sempre tenta resgatar o outro significante, que é a atribuição ao nascimento. Ou quando se relaciona com pessoas que foram assignadas como mulher ao nascimento, e aí diante de qualquer discussão fala: isso é coisa de mulherzinha. Isso é coisa muito delicada demais, viu? Ih, tá querendo virar o opressor, né? Esses comentários que são, em resumo, comentários transfóbicos. São essas maneiras agressivas, violentas e bastante colonialistas, né? Destrutivas de querer conversar. Querer conversar não, porque eu não acho que a pessoa tá nem querendo conversar. De se expor, de se impor e de querer mostrar o seu domínio na cena. À custa de quê? À custa de transfobia, à custa de racismo, à custa de violência. Essas pessoas não aguentam olhar para si, não aguentam se olhar no espelho, né? E eu tenho hoje, e eu já falei isso em alguns lugares, mas não é uma coisa que eu falo muito, porque acho que nem preciso falar muito, mas eu tenho hoje uma política afetiva que é diferente e absurdamente diferente de uma política afetiva que eu construí ao longo da minha vida por vários motivos sociais, de aprendizagem, de absorção, de entendimento, né? E aí a gente vai percebendo que certas práticas não precisam se manter. Antes eu me relacionava com pessoas brancas, antes eu desejava pessoas brancas, e desejava, e eu tô falando assim no termo que não tô dizendo que eu voluntariamente desejava, era algo que compunha o meu desejo na ocasião, na vida, naqueles momentos, que era a pessoa branca fazia parte do meu desejo por muitos anos da vida, né? Na minha infância inteira isso foi desenhado dessa forma, na minha infância inteira, assim como eu acho que para a maioria de quem está aqui me escutando, e ainda é hoje no mundo de modo mais amplo, a branquitude ainda é colocada como esse grande modelo. A gente vê várias coisas na internet apontando para o modo como as pessoas desejam, ainda está muito relacionado ao branco, e isso construiu boa parte do meu desejo, né? Tanto o não querer enegrecer, quanto o querer me aproximar da branquitude. Pois bem, o tempo passou, eu fui aprendendo, eu fui construindo novas referências, eu fui me aproximando de novas referências, de novos afetos, de novos modos de estar no mundo, ao passo, e isso eu acho interessante pontuar, que não é que eu acordei assim uma manhã de domingo ensolarada e falei: nossa gente, é isso, a partir de hoje eu não quero mais repetir as dinâmicas que eu repetia, eu quero fazer um outro jeito, quero viver de outro jeito, quero ser outra pessoa. Não foi algo assim, nesse campo do voluntário e do racional único. Foi a partir de também um conjunto de tomadas de consciência, um conjunto de um aprendizado
que vai, né, construindo várias simbologias e que vão trazendo para minha vida novos signos. Acho que essa é a grande coisa que eu posso dizer assim, né? Foi trazendo novos signos para minha vivência, para minha vida, novos sentidos de viver. E a partir de trazer novos sentidos para viver, novos sentidos para construir referenciais na minha vida, eu fui me aproximando, por exemplo, de negritude, me aproximando de pessoas negras, fui vendo como que a beleza de pessoas negras, ela sempre existiu, mas que ela sempre foi posicionada como algo que não precisaria acontecer, sempre posicionada como algo que, o branco ainda é melhor. E é uma coisa que eu falo no meu novo livro, que se chama Ensaios sobre o Colonialismo. Eu falo ali sobre um apagamento referencial. Esse apagamento referencial é o tipo de apagamento que não precisa matar apenas, necessariamente. Matar uma pessoa, um corpo, uma população, embora façam isso para que a gente pare de desejar essa população. O apagamento referencial, ele diz respeito a uma forma específica de apagamento das referências de desejo, das referências de representação, de construção do afeto. E aí nesse apagamento, né, dessas referências, a gente vai construindo também uma forma de não aprender a desejar outras formas. E aí eu sempre retomo quando eu falo que existe o desejo positivado, carregado de um valor, preenchido de um valor que é dado como um desejo de atração, de manutenção, de permanência, do tipo eu quero estar com, e existe um outro desejo que é o não quero, o não gosto, mas é um não gosto que ele é preenchido de valor, e é um não gosto do tipo não quero perto, pelo menos conscientemente se diz que não quer perto, né? É algo que é valorizado negativamente. Só que tem um entre estes dois que é um não quero, ou melhor, um não gosto, né? Então assim, tem o gosto positivado e o não gosto negativado, mas no entre também tem um não gosto que ele é vazio, é um desejo vazio. Por que é um desejo vazio? Porque ele não tem nomeação ainda. Se eu pergunto para você, você gosta, por exemplo, de maxixe? Você gosta, por exemplo, de sarapatel? Talvez você não saiba nem o que é isso. Talvez você não saiba nem que coisas são essas. E aí você não pode dizer que gosta de uma coisa que você não provou. Existe um não gostar envolvido nisso. Mas é um não gostar vazio de desejo. Por quê? Porque você não provou. E quando você não prova, ele é vazio ainda de significado. Quando você provar, você vai atribuir, vai preencher isso de significado passando a gostar ou a não gostar, entende? E boa parte das ações colonialistas, elas atuam nesse intermeio, nesse lugar onde ele é esvaziado de um significado em um primeiro momento, para te manter longe, ou seja, não te apresento possibilidades, não te apresento formas outras de vivência, eu te apresento só uma forma e te digo que ela é boa ou que ela é ruim, e é isso, você se mantém distante e você não aprendeu a preencher esse meio de centenas de possibilidades como algo que você gostaria ou não. E aí vivemos uma grande parte da nossa vida sem saber dar nomes para coisas, e por não dar nomes a gente também acaba nem construindo sentidos e formas de desejar essas coisas. Isso é colonialismo, né? Isso é essa forma de produção do não desejo esvaziado. E muitas vezes na nossa vivência, como pessoas negras, por exemplo, a gente aprende que uma pessoa negra, ela é, para nós, esvaziada de um desejo, por exemplo, afetivo íntimo. Ela é uma pessoa que está ali sempre carregada de um valor, seja uma pessoa que a gente não gosta porque é negra, ou seja uma pessoa que a gente gosta porque é negra e útil. Negra e legal, negra e amiga, negra e companheira. E aí a gente vai aprendendo a construir esse não lugar das pessoas negras como algo que poderia ser íntimo, afetivo, próximo, inclusive sexualmente atraente. E não só sexualmente usável, não só sexualmente
utilitário no sigilo, né? Que muitas pessoas fazem isso também. E eu falo esse tipo de coisa do desejo e do antidesejo para a gente começar a pensar sobre por que a gente gosta ou não gosta das coisas e as coisas que a gente nem conhece porque a gente não se permite conhecer. As coisas que a gente não experimenta porque a gente já atribui um não lugar para isso. A gente nem se preocupa em preencher de valores certas coisas, certas descobertas, certas possibilidades da nossa vida. E hoje, quando eu vou preenchendo de valores esses lugares vazios em relação à negritude, por exemplo, eu vou percebendo como é uma coisa muito boa, muito gostosa de amar as pessoas parecidas com a gente. Amar os nossos próximos, viver ao lado dessas pessoas, construir histórias, retomar ancestralidade, retomar conexões, retomar experiência de vida e se tornar gente fora das violências que a branquitude impõe sobre nós. E aí, depois de muitas experiências relacionais, né, com pessoas brancas no âmbito geral, experiências relacionais com pessoas brancas, afetivos sexualmente, eu fui casada, né, com uma pessoa branca. E vão trazendo assim uma série de experiências e de fatos para a gente pensar a vida. E quando nós estamos num momento da vida que essas percepções de esvaziamento, essas percepções de negativação do afeto e do desejo vão começando a ser postas como algo para a gente refletir, porque não basta a gente passar pela violência, como Fanon vai dizer, a gente habita um lugar onde a violência está colocada. O colonialismo ele é instituído pela violência e a gente vai vencer ele com violência também, e é isso. Só que se a gente não tem a condição ainda, nem ferramentas e às vezes nem tempo e nem saúde mental para questionar essas violências, para questionar o modo como esse colonialismo, como essa branquitude, como esses sistemas cisgêneros se instauram na nossa vida, se a gente não tem ferramentas, tempo, modo, saúde mental para isso, o que a gente vai fazer, e eu sinto muito por isso, é manter, é se adequar, é não preencher espaços vazios de desejos e seguir desejando o que a norma nos mostra e nos aponta como o único caminho possível. E esse é o lugar, né? Esse é o grande, vamos chamar assim, grande modo de operação do colonialismo. É fazer com que a gente não saiba que dava para amar de outro jeito, para desejar de outro jeito, para viver de outra forma. O colonialismo, ele tem essa grande necessidade constituinte de apagamento. Por isso que eu sempre falo que o colonialismo é sobre higienizar, tirar manchas, limpar nessas lógicas colonialistas tudo que não é branco, puro, cisgênero, hétero, cristão, etc. E aí, nessas limpezas, a gente esquece de se amar, né? O que eu falei agora há pouco sobre apagamentos referenciais, como que a dissidência vai sendo construída. E aí, por tomar consciência disso ao longo do tempo, hoje, politicamente, e também de uma forma de me proteger, e eu faço isso de um modo ativo, eu escolho voluntariamente não me relacionar mais afetivo sexualmente com pessoas brancas. Não me relaciono hoje com pessoas brancas e ainda me relaciono, tal, assim, considero a possibilidade de me relacionar com pessoas cisgêneras, desde que não sejam brancas, mas até isso tá cada dia mais difícil, sabia? Até isso tá cada dia mais complicado, tá cada dia mais complexo, porque me parece, se eu não estiver errado, que pessoas brancas acabam também, pessoas cisgêneras, né? Não pessoas brancas. Pessoas brancas com certeza. Mas que pessoas cisgêneras também entram na mesma lógica de branquitude. De não olhar para suas questões, de não olhar para os seus problemas, de não olhar para suas inabilidades de lidar com a diferença. E aí a gente vai sendo vítima dessas violências muito curtas, muito pequenas aparentemente. Me lembro de uma vez que era 2023, né? Uma pessoa não binária,
mas que carregava signos ambíguos de masculinidade, feminilidade, alguns mais de masculinidade em alguns momentos. E aí uma mona cis com quem eu me relacionei por um período curto, por questões, né, enfim. Essa pessoa vira pra mim e fala assim, porque desculpa, mas eu não te vejo como uma pessoa trans. Na verdade, ela não falou que não me vê. Ela foi pela positivação. Ela falou assim, porque eu te vejo como homem, desculpa, eu te vejo como homem. E é uma violência que essas pessoas não nomeiam como uma violência. Elas não nomeiam desse lugar, a partir dessa ótica de violência, porque para elas, o que define uma pessoa trans, sempre e em qualquer circunstância, é aquela estética. É uma estética onde ela tem que ser, inclusive, bastante binária, né? Então, esse tipo de pessoa olha pra mim, que eu tava nos meus momentos de transição, no meu momento de vida e tal, e olham pra mim e me rotulam como pessoa que, eu te vejo como homem. Independente de perguntar como que eu me sinto, como que eu tô, por que eu tô na fase de transição que eu tô, etc. Não que exista um fim, né, pra transição, mas a gente passa por momentos e períodos. E essas pessoas falam isso, já teve outras relações em que pessoas, e aí tudo eu tô falando de pessoas não brancas, tá? E aí essas pessoas de olhar pra mim e nas relações, uma mulher cis também querer me posicionar num lugar tanto sexual quanto cotidiano, como o lugar do homem na relação. E aí o tempo vai passando e eu vou ficando sem paciência para esse tipo de coisa, para esse tipo de pessoa. E aí como com pessoas brancas eu já não me relaciono mais, já tenho um tempinho, com algumas pessoas cis eu tô falando, putz, tá ficando difícil também, né? Porque as pessoas têm dificuldade de olhar pra você e te perceber em outras formas. Ultimamente eu tenho perdido um pouco até o interesse quando pessoas próximas erram pronomes, né? Hoje eu me identifico como uma travesti, essa minha voz. Eu não pretendo em nenhum momento abrir mão dela, não quero mudar minha voz porque existe voz de homem e mulher. Não existe voz de homem e de mulher. Não tem isso de voz de homem e voz de mulher. Existem vozes e a minha voz é essa, a voz de uma travesti que vos fala é essa aqui e vai continuar sendo. Eu não vou fazer nem procedimentos, nem treinamentos para mudar nada. Vai ser assim até quando eu quiser que seja, né? E aí algumas pessoas, e é pior quando a pessoa é mais próxima, erra os pronomes e tal, e é como se eu sentisse que aquelas pessoas nem me veem, nem sabem que eu sou, porque elas conseguem olhar pra mim e ver uma outra coisa, ver uma outra pessoa, que nem sou eu. Então a gente vai vendo, vai se questionando como, nessa lógica mesmo constituinte da sociedade, as pessoas não topam os incômodos, porque aí é uma outra coisa que eu aprendi, eu não quero mais ficar com incômodo, não. A vida já nos dá bagagens demais. Muitas bagagens para a gente carregar. A vida já nos coloca muitas coisas para a gente carregar nos nossos caminhares, né? E por que a gente tem que carregar nesse bojo todo mais coisas, por exemplo, um desconforto que não é nosso, um incômodo que não nos pertence. Não, a gente não precisa e a gente não vai também, né? Carregar com a gente incômodos que não são nossos. E aí essa é a grande coisa. Quem é que permanece quando a gente desobedece? Quando a gente nega as ações sociais sobre o nosso corpo, sobre a nossa subjetividade, sobre o nosso desejo, sobre a construção do que disseram que nós somos. Porque é muito fácil a gente se manter em relações que são muito obedientes, dóceis, fáceis de manipular, fáceis de levar. Mas quem é que fica com as pessoas negras, com a pessoa trans, com aquela pessoa neurodivergente que fala e devolve o incômodo? As pessoas adoram uma pessoa negra caladinha. As pessoas adoram uma pessoa trans em silêncio. Aquela pessoa trans que não reclama, ou então que é compreensiva. Não, eu sei, as pessoas estão aprendendo ainda. As pessoas estão aprendendo a construir ainda a noção de quem eu sou.
E aí eu vou entender, eu vou respeitar o tempo de cada uma. As pessoas adoram essas pessoas docilizadas. E que pode ser em algum momento uma estratégia, mas esse não é o ponto mesmo aqui, né? Mas a questão é, quem que permanece quando a gente reclama os nossos direitos? Por exemplo, a gente já viu várias coisas, né? Já falei várias vezes, vários momentos, que as pessoas falam frases do tipo, esperava mais de você. Ah, isso não dá pra aceitar, etc. Sabe por quê? Porque as pessoas cis, as pessoas brancas, as pessoas que mantêm ainda os seus privilégios, mesmo quando se dizem antirracistas, essas pessoas não aguentam serem colocadas e posicionadas diante do espelho da opressão. Elas não aguentam ser posicionadas diante do espelho que vai colocar sobre elas a imagem delas. É como se a gente pensasse, né, uma cena que as pessoas brancas, cis e heteronormativas, monogâmicas, pessoas que são bem obedientes à norma, é como se a gente pensasse assim, que tem um grande espelho que fariam elas enxergarem nelas a herança colonial que elas têm. Porque elas são pessoas, essas pessoas que carregam os privilégios que constroem a sociedade, seja o privilégio da cor, da raça, da herança, da orientação, da sexualidade, essas coisas todas. As pessoas que carregam estes privilégios são pessoas que carregam as heranças do colonialismo. E não interessa o que essas pessoas façam, se elas carregam algum privilégio, não é da autonomia delas escolher deixar de ter o privilégio. É da autonomia delas escolher o que fazer com esse privilégio, e a desobediência é uma das coisas. Mas o privilégio está ali, convidando para que elas retornem ao admirável mundo novo a qualquer momento. E a coisa é, e assim, essas pessoas que são colocadas diante desse grande espelho, que mostram para elas próprias o quanto elas estão ali vivendo e sendo essa herança colonialista, seja pela raça, gênero, classe, sexualidade, formas de relação e outras coisas mais, essas pessoas não gostam de se ver diante desse espelho. E aí elas cobrem esse espelho com todos os tecidos brancos e limpos que elas têm. Só que aí quando elas entram no contato, por qualquer razão que seja, com uma pessoa trans, com uma pessoa negra, uma pessoa indígena, por exemplo, e aí a gente aponta, ou digamos também uma pessoa amarela que faz crítica social de si, da sociedade, e eu ainda acho que possa existir, quando essas pessoas se posicionam e criticam a branquitude, criticam a cisnorma, a heteronorma, e mostram para ela o que elas estão fazendo, na verdade, é tirando esse pano. Elas estão descobrindo este espelho, grande espelho colonialista, e falando, olha, se enxergue nele. Olhe para ele, olha o problema que é você, olha como você me rotula, olha como você me estereotipa, olha como você me marca em lugares que o seu privilégio e a sua herança colonialista me colocou. E aí que tá, essas pessoas não topam. E é por esse motivo que, por exemplo, eu não me relaciono mais com pessoas brancas, porque não é por pena das pessoas brancas, mas é porque eu sei que essas pessoas não topam. Nem pessoas brancas, nem pessoas embranquecidas nos seus modos, né? Elas não topam olhar para o cenário que nós estamos denunciando e ainda assim permanecer. Você tem que ser uma pessoa muito determinada, né? De que você vai estar na relação e vai fazer besteira, branquices, heterices e cisgenerices, e que você vai ali se dispor a querer ver seus problemas, ver suas falhas, ver para onde aponta a sua herança colonialista. E aí essa pessoa não vai gostar muito de o tempo todo ser apontada. Ai, mas tem que falar o tempo todo, tem que ficar avisando o tempo todo, tem que ficar nos dizendo o tempo todo que a gente está sendo isso ou aquilo. Tenta entender que nós estamos aprendendo, que nós estamos isso, que nós estamos aquilo. Ué, se você não quer que a gente aponte o dedo o tempo todo, observe-se o tempo todo. Observe-se mais, observe-se melhor, observe-se com mais crítica. E também não use dessas pessoas com quem vocês se relacionam como uma espécie de um chaveirinho, como uma espécie de um carimbo que vocês colocam nas suas carteirinhas de desconstrução. Olha, eu nem sou tão racista, eu namoro uma pessoa negra.
Olha como eu sou cool. Eu sou uma pessoa muito disposta a viver as coisas na sociedade. Eu me relaciono com uma pessoa trans, me relaciono com a travesti, me relaciono com uma pessoa não binária, me relaciono com uma pessoa transmasculina. Olha como eu sou super desconstruída, super desconstruído. Não, às vezes você não tá sendo, não. Às vezes, e eu arrisco muito esse palpite, e essa é uma zona ambígua, né, do desejo e da atuação. Às vezes o próprio ato de desejar uma pessoa trans é a própria transfobia da pessoa atuando. Às vezes o próprio ato de desejar uma pessoa negra é o racismo atuando, dependendo, né, de como esse desejo está operando. A forma que isso vai acontecer para que essa aproximação não seja pelo racismo é quando a gente enxerga uma pessoa ali e não só um corpo racializado, um corpo negro, um corpo trans, um corpo amarelo, um corpo marrom indígena. Quando a gente não está ali procurando validação da nossa desconstrução, a gente está ali para conhecer a pessoa, conhecer aquilo que aquela pessoa é e mais ainda, tá? Eu ainda arrisco mais uma coisa. A gente não deveria ter que se relacionar, sobretudo no âmbito íntimo, afetivo, sexual, se relacionar com essas pessoas para ser antirracista, antitransfobia, anti uma série de coisas, anticapacitista e tal. A gente deveria ser assim porque o colonialismo está errado. A gente deveria ser assim porque o colonialismo é um problema independente de você se relacionar ou não com essas pessoas. Porque se você se aproxima dessas pessoas e isso te faz se aproximar de um anticolonialismo supostamente, do antirracismo, etc., na hora que você não tiver com essas pessoas, você vai voltar a ser colonialista, racista, transfóbico, etc. Não se luta contra o sistema só porque você está apaixonado por uma pessoa que é oprimida. Você tem que lutar porque o sistema é errado, porque o sistema é ruim, porque a coisa não deveria acontecer do jeito que acontece. Esse deveria ser, talvez, o principal motivo. Esse deveria ser o motivo pelo qual as pessoas lutam, porque o sistema está errado. E aí, nesse meio do caminho, se você se interessa por alguma pessoa que faz parte da dissidência, né, das desobediências, você vai se apaixonar, se interessar, se aproximar da pessoa. Você vai construir redes de afeto, redes de contato, de convivências, de trabalho com pessoas dissidentes, porque você se aproximou dessas pessoas. E não só porque você quer criar e carimbar sua carteirinha de desconstrução. Porque olha para você, que é uma pessoa que não é dissidente. Quais são as pessoas ao seu redor? E olhem vocês aí também que me escutam, que são pessoas dissidentes, desobedientes. Olhem para as pessoas ao redor de vocês. Quantas pessoas brancas realmente participam, convivem realmente, ativamente, cotidianamente com pessoas negras, com pessoas indígenas, com pessoas que não são brancas? Quantas pessoas amarelas que você conhece, e caso você seja uma pessoa amarela também, que convive com pessoas negras e indígenas? De verdade. Porque ou vocês, pessoas amarelas, convivem só com pessoas amarelas, ou quando abrem as brechas, convivem com pessoas brancas. Mas quem convive com pessoas negras, não sendo uma pessoa negra? Quem convive com pessoas indígenas, não sendo uma pessoa indígena? Isso também fala sobre a nossa maneira de construção afetiva, social e enfrentamento das coisas. Quantas pessoas trans tem nos círculos de amizade íntima, socialmente, dessas pessoas? Quantos tem? Porque eu conheço uma galera que só é antirracista e antitransfobia nas redes sociais. Só é supostamente anticolonialista nos trabalhos, nas produções acadêmicas, nos textos e na biblioteca. Mas na vivência corporal cotidiana, no fazer vida, na vida que acontece, não são nada disso. Várias pessoas eu vejo nas redes sociais, e assim, várias pessoas, eu tô falando várias mesmo, né? Que são pessoas super engajadas politicamente, academicamente, nas suas escritas, no modo como se posicionam contra o mundo, contra a classe, contra etc, etc, etc. Mas que, quando você vai ver os stories, quando você vai ver as postagens no feed, quando você vai acompanhar essas pessoas, só tem gente branca perto delas. Só tem gente padrão perto delas, ou só gente cis, ou são fotos em lugares só para mostrar
né? Os melhores lugares que essas pessoas frequentam. Onde é que está a vivência real mesmo da coisa? Porque, como vão dizer, na prática a teoria é outra. E é verdade, né? Entre muitas aspas. Porque a teoria a gente faz com o corpo. A gente faz teoria conforme a gente vive. Eita. A gente faz teoria vivendo, com a nossa corporeidade, com a nossa atuação dentro do sistema. A gente não faz teoria só escrevendo, não. Isso daí nem é teoria, isso é vazio, isso é ego. É puramente um ego ali inflado que precisa ser restaurado pela palavra escrita. Não tem nada de teoria real mesmo, porque não leva em conta a prática fundamental. E às vezes, se é teoria racista, é teoria transfóbica. Porque, de novo, eu conheço uma galera, inclusive, eu já caí nessa, né? Nossa, essa pessoa deve ser muito bacana, olha só, ela tem fotos aqui no feed com pessoas negras, com pessoas trans, tá comentando sobre isso e tal. Bom, parece uma pessoa interessante, vamos ver, vamos conviver pra gente saber, né? Porque aparentemente é uma pessoa bem assim, fora do meio hegemônico. Aí você vai, constrói uma proximidade, conversa com essa pessoa, e aí quando você convive com essa pessoa de fato, e você passa a ter uma convivência íntima com essa pessoa, você percebe que não existe uma pessoa negra que participa dos vínculos íntimos dessa pessoa. Se essa pessoa está triste, se ela está feliz, se ela quer comemorar algo, se ela quer realmente falar assim, eu vou receber uma amizade aqui em casa, vou receber uma pessoa aqui em casa, nunca é uma pessoa negra, nunca é uma pessoa trans, é sempre uma pessoa branca, amarela, cis, hétero. Então, é uma mentira que as pessoas contam para elas mesmas, de que elas são desconstruídas puramente porque elas estão ali postando coisas, lendo Lélia Gonzalez, falando de Grada Quilomba, só conhece Grada Quilomba só a partir de Memórias da Plantação, né? Não conhece mais nada da mulher. E lendo Fanon e etc., Lélia Gonzalez, exposições e tal, mas não vivem isso, não sabem na prática. Sabe qual é a consequência disso? Sabe qual é a consequência de só conhecer Linda Quebrada, saber as letras de cor e pronto, e não conviver com pessoas que são trans? A consequência é que quando forem, quem sabe, né, isso aconteça, conviver com pessoas dissidentes, no momento da convivência não vai nem saber o que fazer. São pessoas que não sabem nem como agir diante dessas pessoas, e aí vão imprimir sobre essas relações as tecnologias que aprenderam ao longo do tempo, que são tecnologias cis, que são tecnologias brancas, que são tecnologias heterossexuais e heteronormativas, e vão cometer aquilo que mais sabem cometer: violências. Vão praticar violências diante das pessoas. Por quê? Porque não conviveu, leu muito e viveu pouco. Aí a rede social tem toda uma fantasia de que tem pessoas negras no entorno, mas não tem vivência nenhuma, sabe? E isso na melhor das hipóteses, né? Porque na maioria que eu vejo, na verdade, as fotos e etc, tá só com pessoas brancas, todas. É uma pessoa politizadíssima, mas incrível, né? Interessante que só tem pessoas brancas no convívio. Só aparece pessoa negra e pessoa trans quando essa pessoa está em eventos. Quando essa pessoa está numa mesa com outras pessoas negras e trans. Mas nas suas fotos cotidianas, suas redes cotidianas, é só gente branca, padrão cis, comum. Só gente normal. E credo ser uma pessoa normal, né, gente? Por favor. E aí eu fico pensando aqui, essas pessoas não topam além da teoria escrita. Essas pessoas não topam além da imaginação, além da fantasia, construir desafios que realmente vão colocar em xeque os privilégios que elas têm. Elas não topam sair do conforto, sair das suas habitações confortáveis, que são as jaulas e as grades da normatividade, da obediência, da norma, para conhecer outras formas de vida.
E para mim são pessoas hipócritas. São pessoas medíocres, pessoas medianas, pessoas patéticas, profundamente patéticas. E a verdade é que com o tempo eu vou perdendo cada vez mais a admiração, o interesse e a proximidade com essas pessoas que não habitam redes que sejam desobedientes, sabe? Que não habitam nenhum espaço de desobediência, que tudo é tão pacato, tão patético. E não adianta só escrever sobre isso, isso não transforma essas coisas em menos patéticas, né? Às vezes transformam em mais. E a gente vê essas pessoas sempre muito nos ambientes muito normativos, sempre se protegendo dos desconfortos que é você enfrentar a normatividade, que é você lutar contra o sistema. E de novo, né, pra gente fechar aqui, porque são muitas elaborações, eu já arrumei minha cozinha, já fiz minhas coisas, só que eu não comi ainda, porque não dá pra falar comendo, não ia ficar legal. Mas, de novo, perguntar, quem é que fica com a gente, quem é que permanece quando a gente desobedece às normas? Quem permanece quando desobedecemos o sistema? Quem topa o desconforto de estar conosco quando a gente fala, olha, assim não dá mais? Esse tipo de mediocridade não vai dar mais pra gente manter. Olha, não funciona mais, viu? Vamos pensar de outro jeito? Quem fica? Quem continua? Quem permanece, sabe? Quem é que fica realmente do nosso lado? Essa é a minha pergunta. Quem fica quando a gente desobedece? Porque senão é só mediocridade, é só conversinha, é só falatório. E a gente precisa se antenar para não gastar nossos afetos, não gastar nossas vontades, nossos desejos em espaços que nos violentam e que nos sugam. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.